Bom dia para você que está acompanhando a TV diariamente, aqui o YouTube, as redes sociais, o Instagram. A gente vai continuar falando sobre temas psicológicos. Para falar sobre o tema de hoje, eu estou com Virginia Vieira, no qual eu já agradeço a presença dela aqui. Ela que vai trazer para a gente explicações, ela que já deu entrevista, já participou de série de entrevistas aqui na TV diariamente. Virginia, eu começo agradecendo a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Ai, que bom. Fico muito feliz com o convite, né? Me sinto muito parte da TV diariamente. Acompanho as matérias, acho que de suma importância para a comunidade. E estou aqui para a gente poder somar, trocar um pouco. Estou bem disponível para isso e feliz pelo convite. Virginia, a gente tem acompanhado vários casos na internet, na televisão aberta, sobre crianças, adolescentes e jovens que estão começando a ter crises de ansiedade, não é? A gente vem falando muito sobre isso e constantemente vem acontecendo cada vez mais isso. Existe alguma explicação para isso? Então, eu venho acompanhando também os casos, né? A mídia tem dado muito enfoque para esse tema. E a gente está vendo que as escolas do Estado, em Recife, está acontecendo aí, de uma suma importância, de quantidade excessiva de jovens, ao mesmo tempo, tendo essas crises de ansiedade. É muito importante a gente perceber que situação é essa que afeta por trás da história de cada adolescente, de cada criança. Uma outra coisa é até que ponto a influência da mídia social interfere nesse processo, né? E o grande questionamento da psicologia está, como assim? Mais de 20 pessoas têm uma crise de ansiedade ao mesmo tempo. Como toda uma escola chamar o SAMU para um atendimento? Até que ponto isso é verdade, não é? Até que ponto isso é mais um grupo de formação de adolescentes querendo chamar, de certa forma, atenção? Então, a gente não descarta que seja uma crise de ansiedade, mas a gente também não descarta que esse acúmulo de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo horário, tem uma crise de ansiedade coletiva, digamos assim, né? A gente começa a perceber, analisar até que ponto é verídico, até que ponto não é. Ainda está numa discussão sobre isso. A gente sabe que o pós-pandemia traz uma consequência geral, que há um adoecimento psíquico-emocional diante do adolescente com a mídia, com o seu lugar no mundo, o seu papel, até sua ausência de foco, muitas vezes, a questão do padrão, de ser igual a quem, da comparação, da solidão também e da ausência materna e paterna, muitas vezes, do desvínculo familiar. Se a gente for perceber, numa lógica, há muitos setores e há muitas situações envolvidas por trás desse discurso. Porém, quando a gente fala de uma condição de ansiedade em massa e coletiva, onde se aciona uma unidade móvel de saúde para uma urgência e emergência, a gente precisa perceber. Sim, a gente está chamando a atenção para quê? Não é? Qual é a dor emocional que se tem por trás? E essa dor emocional, ela é coletiva ao ponto de atingir todos no mesmo dia, no mesmo horário. Então, eu também venho acompanhando as matérias, venho lendo sobre isso. O Conselho Regional de Psicologia, ele enviou para a gente esses dias uma cartilha sobre o Código de Ética, até para a gente rever algumas situações, e mandou um jornalzinho de acompanhamento sobre isso. O tema de ansiedade é um tema coletivo, né? A gente tem ansiedade constantemente. Eu tenho, você tem, todos temos, né? E lidar com isso não é achar uma cura, é um equilíbrio para a gente conviver com esse nosso processo. A gente conversando aqui na TV, a gente algumas pessoas observaram que poderia ser uma cobrança, porque por conta da pandemia, já que você falou em pandemia, porque as pessoas estavam em casa, aí voltaram todo mundo de uma vez, e também possa ser que seja uma pressão psicológica dos professores, da direção da escola, mas o que intriga justamente é isso, teve um dia que, por exemplo, foram 2 escolas ao mesmo tempo. Pois é. Né? E isso, antes não tinha isso, antes as pressões psicológicas existiam na escola, na faculdade, todo mundo sabe disso, e o que intriga é justamente isso, por que de uma vez? O que está acontecendo? Né? O psicológico desses jovens, desses adolescentes, estão fracos? Então, uma coisa é importante a gente fazer uma avaliação de que essa situação da pandemia e da reinserção às aulas presenciais, ela não foi do dia para a noite, ela houve um processo, né? Pelo menos aqui no nosso município, a gente fez esse trabalho de reinserção. Hoje nós temos psicólogo escolar, que dá suporte, que faz a escuta na escola e direciona para o atendimento psicológico. Hoje eu faço parte do projeto Voltei, que é um projeto que é da promotoria com o município, em parceria, onde os alunos diagnosticados com ansiedade, crise de ansiedade, automutilação, pensamentos de pulsão de morte, eles são encaminhados para a unidade de saúde, a qual ele faz a avaliação psicológica e posterior atendimento. Eu faço o atendimento, o acompanhamento, né, desses alunos, desses jovens. Mas, de uma forma geral, a gente traz um questionamento de como assim todo o impacto de mais de 20 alunos em 2 escolas ao mesmo tempo, propriamente dito, né?
Quando a gente faz o processo de reinserção escolar, a escola ela teve uma preocupação, sim, de trazer esse jovem gradativamente, de fazer vínculos e trazer a questão do afeto muito próximo, de não fazer tanto uma cobrança em cima de notas, de posicionamento, de postura, porque sabe que o período da pandemia foi um período de isolamento mesmo social. A gente tinha o vínculo da rede, mas a gente não tinha o contato, pouco a gente estava limitado a ter uma vida externa, digamos assim. A gente sabe que a vida social ela nos oferece condição de bem-estar e lazer. Sair para comer uma pizza, né? Para brincar com os amigos, fazer um passeio. É necessário. Isso a gente da escola, desde o infantil, né? Até a unidade de faculdade ou pós isso, até a gente trabalhando, a gente precisa se dar esse direito de sair, desopilar, rir, é necessário. Porém, quando a gente volta para uma condição de que eu estou sentindo crise de ansiedade, aí alguém pergunta, você está sentindo o quê? Aí o jovem faz, estou com meu corpo trêmulo, estou com dificuldade para respirar, estou com pensamentos disso. Aí o outro faz, eu também. Estou sentindo a mesma coisa. Faz tempo que eu estou sentindo isso. Aí um chora, o outro pega a sua dor, né, se coloca no seu lugar, pessoas muito próximas. Se você analisar, os grupos que sentiram isso são pessoas muito próximas ali, da mesma escola, são pessoas, às vezes, da minha sala. Eu lembro que a reportagem dessa semana trouxe que foi uma sala, vários alunos da mesma sala, não é? Então, talvez seja, em massa, uma condição de que eu não estou bem, estou sentindo isso, eu também. E aí a gente vai se identificando com os sintomas e sinais que o outro apresenta, e aí isso vai gerando realmente uma crise de ansiedade. Eu acredito que muita gente, por exemplo, sente, mas tem vergonha de externar isso. E quando o terceiro, a outra pessoa, começa a externar, ele também começa indo, e quanto mais pessoas vão afirmando, né? Também. Tem uma coisa que é muito assim, eu expressar a minha dor, eu expressar o que eu sinto, para mim pode ser muito grande. Mas e para o outro? Isso é besteira, né? Isso aí que Virginia está sentindo é nada não, isso é para chamar atenção e tudo mais. Quando, na verdade, para o outro que não é nada, para mim é de grande impacto. Não é? Porque para mim a minha fragilidade emocional, o meu controle emocional pode ser mínimo. Ele pode ter aí, eu não posso ter ao meu lado e acerca de mim, pessoas que me impulsionem a pensar diferente, pessoas que me escutem sempre que necessário, pessoas que me impulsionem a sair do isolamento, do quarto, pessoas que até por aqui pela rede social digam, vem aqui, vem perto de mim. Então assim, pessoal, é importante observar que a crise de ansiedade, ela demonstra sinais e sintomas de acordo com cada situação para cada pessoa. Não tem um padrão, você sentir isso, você está na crise de ansiedade. Não. Cada pessoa demonstra e apresenta de uma maneira única, porque somos singulares, somos seres únicos, e isso diferencia no nosso comportamento. Trauma. Virginia, o que é um trauma? E existe possibilidade de um determinado trauma ser curado ou apenas tratado? Então, acho que a questão do trauma, a gente se deu muito desse período para cá, né? Quantos adolescentes perderam pais? E assim, eu atendi demandas de adolescente que perdeu pai e mãe. Né? E aí a gente vê que o pós-traumático é algo que impacta a gente, que fica no nosso registro cognitivo, na nossa memória presente, consciente e até inconsciente, e que apresenta pra gente durante a noite, durante o dia, que nos incomoda, que traz aquela lembrança, que tudo gera aquele fator, isso aqui me lembra tal situação, isso aqui me lembra tal situação, e que me tira realmente da vida saudável, da vida comum, da vida tranquila, e que me traz um adoecimento. Porque tem pessoas que passam até a não mais viver de uma forma condicional e saudável por causa de um trauma, de algo que marcou a sua vida, uma dor, uma perda, ou presenciar uma situação. Saiu também uma matéria esses dias, porque a gente tem que ficar ligado nas matérias para a gente poder fazer essa discussão, não é? De que uma adolescente teve uma crise de ansiedade na escola porque presenciou um assalto na escola, onde uma pessoa entrou para praticar e o outro estava ali e presenciou. Aquilo ficou registrado na sua cabeça, na sua codificação de memória, não é? Então, aquele registro impacta disso. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer de novo? Será que quando eu chegar vou me dar conta disso? E isso não é só um trauma de um assalto na escola, mas de uma vida pessoal, de uma perda, de um término de um relacionamento de uma forma muito difícil, de um processo de automutilação onde eu fui ali e me automutilei para expressar a minha dor quando o outro não acreditou que eu estava sentindo, quando eu também não conseguia me expressar e me expressava através dos cortes, não é? De uma pulsão de morte, digamos assim. Então, o trauma, ele é existente, ele é presente, à medida que a gente também não busca se tratar, não é? Não vou dizer a você assim, ele tem uma cura, vai muito de cada um, da evolução de cada um, da elaboração da sua dor,
Não é? Para alguns, a gente consegue atenuar, para alguns, a gente consegue trazer uma possibilidade de olhar a pulsão de vida diferente, de se dar diferente para um novo, mas ele impacta e ele modifica a vida e comportamento de uma forma geral. Existe algum sintoma específico de alguém que tem trauma? Ou cada pessoa tem um sintoma diferente que você não consegue, só o psicólogo consegue identificar? Então, as avaliações da pessoa em trauma e do pós-traumático de um caso, ele precisa fazer uma avaliação, né? Normalmente, um médico clínico, quando você vai para um atendimento ambulatorial de PSF, ele consegue identificar que você precisa de auxílio ou de ajuda psicológica. E para a gente que é formado na área, para fazer o fechamento desse diagnóstico, um psiquiatra, um psicólogo, faz um olhar diferente. Você muitas vezes não tem condição de vida social. Você começa a trazer muita lágrima, muito choro, muita dor, muitas vezes revolta diante de algum caso específico que causou a sua dor. E traz também um discurso repetitivo daquela situação. Mas aconteceu isso, mas eu vi isso, eu passei por isso, eu não aguento mais. E vai ali só potencializando sua dor, né? E aí chega um ponto que você não é mais uma coisa que você sente, não é mais um sinal para você, um sintoma para você. Se torna um sinal mesmo físico e que o outro já percebe. Uma diminuição de peso, um aspecto mesmo de dor, de sofrimento, uma característica mais peculiar de adoecimento, né? E alguém olha para você, mas você está doente de quê? Né? Quando você explica, eu estou doente devido a uma situação, muitas vezes as pessoas ignoram. Não, mulher, doença. Isso é besteira, não é doença. Isso. Perfeito. Vai passar. Que passar, né? Que passar que leva à morte. Que passar que leva a uma condição de depressão, de finitude, de definhar, de deixar de amar a sua própria existência e procurar um lugar que pulsa negativo. Depois que morre, disse, realmente, estava doente. E aí é quando a gente vê a condição de muitos jovens que chegaram à morte, a fazer esse processo de tirar sua própria vida, de ter esse pensamento mais suicida. Porque passou uma vida sendo violentado muitas vezes dentro da própria casa, pela própria família, pela comunidade. Isso por ser homem, por ser mulher, por ser negro, por ser branco, por ser homossexual, por ser pequeno, por ser baixo, porque infelizmente o nosso adoecimento ainda se chama padrão. A gente tem que seguir um padrão, a gente tem que ser o filho perfeito, a gente tem que ter notas perfeitas, a gente tem que passar no primeiro lugar, a gente tem que, às vezes, realizar o sonho que é do outro, não é? Mas espera aí, oi, e você? Né? Você Maria, você João, você homem, você mulher, você quem você é, quais são os seus sonhos, que porção de vida você tem que fazer, para não dar espaço à vazão do adoecimento mental, do julgamento mental e da violência psicológica que a gente sofre diariamente. Você atende todos os pacientes todos os dias, pacientes mais tímidos, pacientes que já estão acostumados. A gente precisa acabar com esse medo das pessoas que precisam de um psicólogo. Primeiro, qual a diferença de psicólogo para psiquiatra? Quando procurar um ou outro? Sim, perfeito, muito bom, né? Então, a gente faz um estudo de 5 anos de graduação, né? Fora as especializações que a gente faz, para que a gente consiga conhecer, né? A gente consiga se colocar no lugar do outro no processo de saúde mental. Identificar no outro sua dor, trazer o outro para muito próximo da gente. E quando a gente faz isso, a gente começa a se despedir de quem a gente é. Porque eu não posso entrar para um atendimento com os meus próprios julgamentos, com o meu próprio olhar. Eu tenho que estar ali para o olhar do outro, para a dor do outro, para o lugar do outro. O psiquiatra, ele também estuda o processo de saúde mental, mas ele estuda para ser um médico em geral. Não é? Tanto é que ele se forma como médico e se especializa na psiquiatria, que aí ele vai trabalhar mais a questão do fármaco, do atendimento voltado à escuta mais associada a uma medicação que faz diretamente intervenção no sistema nervoso central, não é? Que é para atuar junto com a nossa escuta, com o nosso diálogo, porque o que você me traz é uma pergunta maravilhosa que diz o seguinte: falar de você e da sua dor para um estranho não é fácil. Né? Eu bater na porta de um atendimento e a psicóloga é você. E aí falar de mim para você não é fácil. Eu não conheço você, eu não sei se você também vai me julgar. Eu não sei se você também vai me apontar e me acusar. Quando, na verdade, o papel do psicólogo é acolher, é escutar, é te falar, olha, seja qual for o teu sofrimento e a tua dor, a gente vai procurar um caminho, uma possibilidade, uma orientação. O nosso processo não é um processo de dizer faça, é um processo de mostrar um leque de possibilidades e dizer a você qual que você se sente mais confortável a fazer. Eu, de fato, atendo todos os dias, né? Atendo aqui no município, atendo em outro município, tenho o meu espaço, amo a psicologia, posto muito nas minhas redes sociais, que é a minha paixão, é essa, porque olhar o outro de uma forma limpa,
traz com que o outro se sinta parte em casa e evolua a sua dor. Porque também acontece do paciente chegar no espaço terapêutico, do cliente chegar no espaço terapêutico e não conseguir evoluir sua dor. Muitos fazem, eu estou aqui, mas não sei nem por onde começar. Então, para isso também a gente tem técnicas estimulativas, sabe? Eu uso algumas técnicas da TCC, eu uso um baralho das emoções, onde você pega umas cartas de emoções e diz assim, rapaz, meu sentimento esse é hoje, e a gente começa a trabalhar desse sentimento hoje, eu sempre posto ali. A gente usa técnicas integrativas do tipo, uma aromaterapia, uma cromoterapia, que a gente trabalha com luzes, a gente deixa o ambiente mais agradável, para poder a gente ter essa condição. Já no SUS, a gente tem um tempo diferenciado de um atendimento particular, tem esse sistema, porém hoje a gente tem uma condição melhor de uma sala, de fazer um tempo maior de escuta. Eu digo sempre que, olhe, eu ando com a mala do carro cheia de tantas coisas, sabe? Quando eu vejo que aquela pessoa precisa, eu só espero um pouquinho, eu corro lá, pego a técnica e trago. Porque é importante citar que o profissional de psicologia, o profissional de psiquiatria, não se formou para ser melhor no particular e não no SUS. Nos formamos para ser profissionais. E o acolhimento é a nossa missão. Pronto. Se por acaso alguém que esteja assistindo precisa de um atendimento psicológico, como é que faz? A gente sabe que a agenda de Virgínia é lotadíssima, a gente sabe que quando o profissional é bom, é assim mesmo, até para trazer ela aqui hoje foi um maior sufoco, não é? Foi um pouquinho. Nas ligações e tal, mas estamos aqui. Como é que as pessoas podem fazer para ter um atendimento? Então, hoje no SUS, a gente tem uma demanda de fila de espera, né? Isso aí é universal, estamos todos passando por isso, principalmente nesse período agora, onde as possibilidades eventuais estão acontecendo, né, um pouco meio aberto, e quando a gente acha que está saindo uma pandemia, já vem outra situação específica, aí corre e toma vacina, e usa máscara de novo, porque aí já vem a doença, uma doença, novo, sai, vai para outra, volta, tira, e aí, bota a máscara, muita vacina. gente tem medo. Ai, meu Deus, eu estou preparada para recomeçar mesmo. Muita gente você vê que circula de máscara ainda. Muitas. E aí você se prepara para pensar, eu preciso de ajuda psicológica sim. Eu já procrastinei demais. Eu agora vou buscar. Então você pega um encaminhamento. Se você é aqui da cidade ou de qualquer cidade vizinha, você pega um encaminhamento na unidade de saúde da família, no seu PSF. Conversa com o médico de atendimento, diz as expressões que está sentindo e ele vai encaminhar você para um atendimento psicológico. E a unidade de saúde, a Secretaria de Saúde, o posto central de saúde, no caso de Nazaré, o posto central, marca o seu atendimento. Infelizmente, há uma fila de espera. Nós temos 5 profissionais de saúde em atuação dentro do posto, só dentro do posto Áurea. Você já recebeu outros profissionais de saúde aqui. Nazaré tem um leque maravilhoso de profissionais super competentes, sou muito fã de todas. E de todos, que temos médicos, assim, psicólogos também. Mas no posto Áureo nós temos todos os dias um profissional. E aí você aguarda na fila de espera, a gente vai liberando vagas e vai chamando via telefone a próxima pessoa a integrar esse processo do atendimento, né? Na quinta-feira eu passo todo o dia, que é hoje. Na segunda-feira eu atendo só adolescentes da escola encaminhados. Então, a psicóloga escolar encaminha para a gente fazer esse trabalho. E a Secretaria de Saúde vem trabalhando na possibilidade de novas vagas, através de novos horários ou de novos profissionais, porque a gente sabe que a demanda é urgente, é emergencial e é impactante, né? Porque impacta no discurso coletivo desse adoecimento. E também trazer um olhar de que falar dói. É difícil, mas é importante, é necessário. Elaborar a sua dor é muito necessário. Fale para um profissional de psicologia que vai olhar você de verdade, sem julgamentos, sem apontamentos. Pode nos procurar, nós estamos esperando você para esse acolhimento. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Quem ainda tem condições de manter o psicológico blindado, existe essa possibilidade? Quem tem, porque, né? assim, como você falou, todo mundo precisa de conversar com um psicólogo, sim, fazer uma terapia. Mas, por exemplo, nessa demanda tão grande, quem ainda consegue? Existe essa possibilidade de blindar o psicológico ali, pelo menos por um certo período? Então, a gente tenta se proteger de algumas coisas, né? E a gente usa muito mecanismos de defesa. Vou usando a linguagem comum, vou me blindar para que aquela situação, ou aquela escuta, ou aquela crítica, ou aquele julgamento não me afete. De verdade. A gente não consegue manter por muito tempo essa blindagem, não. Porque quando a gente cria essa couraça de proteção, na verdade, a gente está botando toda a nossa reserva emocional para nos proteger de algo que já está doendo. Porque se não estivesse doendo, a gente não estava nos protegendo.
Não é? Então é importante a gente realmente buscar ajuda, evoluir, elaborar. Caso você precise de um atendimento psiquiátrico e de um auxílio de farmacologia, de uma medicação, de uma substância psicoativa, o profissional de psicologia vai diagnosticar, vai encaminhar, vai direcionar você para um atendimento e vai acompanhar o uso da sua medicação, como também do desmame da sua medicação. Porque tem muita gente que tem um medo, que diz assim, eu vou ficar dependente, eu vou ficar tomando remédio controlado pro resto da minha vida, Não. O profissional de psicologia, ele acompanha também o processo da retirada, do desmame da medicação. Então, o que eu deixo de registro para a TV Diariamente e para todos, primeiro, parabéns, né? Porque trabalhar esse tema é muito bom e assim, vocês trazem muito isso. Isso é o tema atual, vai ser atual sempre, não é? Porque o adoecimento, ela é social. Quando impacta no processo do outro, quando me impacta ver o outro doente, ver o outro magro, ver o outro triste, ver o outro tirando sua própria vida, isso impacta na sociedade, né? O filho de alguém, e a gente se coloca coletivamente nesse lugar. Então, para prevenir isso, vamos cuidar. Para prevenir isso, vamos abraçar, vamos tratar, vamos bater mesmo na porta do psicólogo e dizer, eu preciso de ajuda. Nem todo mundo precisa passar um ano. Tem gente que faz, eu vou para terapia, vou passar quanto tempo? Quanto tempo? Às vezes, uma escuta orienta você. Uma escuta ali abre um leque tão grande, sabe? De você dizer assim, rapaz, eu não tinha pensado dessa forma, vou por esse caminho aqui, sabe? E o gostoso é a gente ver aquelas pessoas que bateram a nossa porta, estar na rua, socialmente inserida, trabalhando, rindo, se divertindo. A satisfação do dever cumprido. É muito bom. E você olhar e dizer assim, caramba, aquela pessoa realmente seguiu, né? Realmente viveu. E eu sou Virgínia mesmo. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou assim. Eu sou daquela que eu vibro, sabe? Que eu faço uma festa. Ai, que bom te ver, você tá maravilhosa. Porque pra gente, profissional de saúde, é lutar pelo cuidar em saúde. E o cuidar de saúde, ele é físico, ele é mental. E físico, físico e mental. Porque tudo que está no adoecimento psíquico, ele reflete no nosso organismo, no nosso corpo físico, nos adoece, nos modifica, nos entristece a chegar à perda. E a gente não quer isso, né? Virgínia, muito obrigado por você estar aqui conosco conversando. Você, portanto, com a Virgínia Vieira, falando sobre a psicologia, sobre a saúde mental.